Estamos de volta com Por Dentro do Campus e chegou a hora do nosso quadro Pesquisador Destaque. Hoje nós vamos te apresentar o professor e pesquisador do Departamento de Demografia e Ciências Atuariais, Ricardo Ojima. Eu sou o Ricardo Ojima, eu sou professor no Departamento de Demografia e Ciências Atuariais e tenho trabalhado aqui com pesquisas na área de mobilidade, urbanização, migração, meio ambiente e também faço parte do programa de pós-graduação em demografia. Eu nasci fora do país, vim muito bebezinho ainda, na verdade, aqui para o Brasil, mas passei a minha vida toda no Brasil, desde os 6 meses de idade. Então eu sou brasileiro, passei a minha infância toda no interior de São Paulo, depois fui para Campinas, ainda no interior de São Paulo, fazer minha graduação em Ciências Sociais. Depois fiz um mestrado por lá em Sociologia e depois eu fiz o doutorado em Demografia, lá também, tudo na Unicamp. A UFRN eu não conhecia muito bem, só de ouvir falar mesmo, até antes de estar aqui fazendo concurso. E eu cheguei em 2011. Mas já existiam pesquisadores aqui que trabalhavam e atuavam na área de demografia que eu já conhecia, mas não tinha vindo para cá nunca tinha visitado, nem a turismo. Mas quando eu fiz o concurso, vim para cá e acabei me envolvendo com a instituição. Sempre foi uma instituição muito organizada, acolhedora e que teve uma infraestrutura para iniciar essas atividades de pesquisa numa área que no caso da UFRN, uma área de ponta para a região Nordeste, porque no Brasil a gente só tem 4 programas de pós-graduação em demografia. Os outros 3 que existem são no Sudeste, um no Rio de Janeiro, um em Minas Gerais e um em São Paulo. A demografia veio também assim, sem eu conhecer anteriormente, né? É uma área pouco conhecida, a gente ouve falar em demografia quando a gente está no ensino médio, lá na disciplina de geografia, mas é muito superficial ainda. Então, até entrar na universidade, eu tinha pouco conhecimento. Na época, conheci uma professora que era da área de demografia, lá na Unicamp, e que dava aula no curso de Ciências Sociais. Foi nesse contato que eu percebi que era uma área interessante, comecei a me envolver, comecei a conhecer um pouco mais e segui então para pós-graduação, no nível de pós-graduação para demografia. É uma área que atua com os problemas sociais, entende as questões sociais a partir dos grandes números, mas não se trata só de números, se tratam de pessoas, as pessoas por trás dos números, né? Então, interpretar os dados de população é o que me parece a coisa mais rica, né? E acaba que os resultados sempre são resultados que impactam de uma forma ou de outra no comportamento da sociedade e principalmente na definição ou na melhoria das políticas públicas, das políticas sociais no Brasil. A minha tese de doutorado discutiu as relações entre urbanização, meio ambiente e planejamento urbano, tudo isso com um enfoque demográfico. Quando eu vim para cá, o concurso foi na área de migrações, que é uma das linhas de pesquisa que estão relacionadas muito fortemente com a questão de população e meio ambiente. E, portanto, depois que eu entrei na UFRN, eu investi um pouco mais em pesquisas na área de migrações para entender, sobretudo, as migrações aqui na região Nordeste, e não só as migrações, mas a mobilidade da população de uma maneira geral. Ultimamente, nos últimos anos, eu venho atuado bastante também com a questão da divulgação científica, né? A gente tem projetos de pesquisa aqui, junto do programa de pós-graduação e do departamento, no qual a gente produz material que tenta traduzir para a sociedade de uma maneira mais objetiva e simples muitos dos conceitos demográficos
e muitas das questões que a gente discute nas pesquisas aqui. Então a gente tem um podcast que já está na nossa 4ª temporada, esse talvez seja o mais assim, relevante do ponto de vista comparativo, porque é um único podcast que discute questões demográficas no Brasil, então ele acaba sendo uma das referências muito importantes, né? O mais desafiador, eu acho que é justamente essa questão do pouco conhecimento que as pessoas têm desse campo de conhecimento que é tão interdisciplinar, tão rico e que permite muita gente trabalhar com muitos temas diferentes. Então conseguir, né, divulgar isso bem para que as pessoas tenham conhecimento e que muitas boas pessoas que têm interesse nessa possibilidade de interlocução possam vir para cá trabalhar junto com a gente para tentar, né, construir políticas públicas, tentar informar melhor a sociedade sobre diversas dessas questões, né? Mais gratificante, eu acho que é o papel que a gente acaba cumprindo aqui, o principal papel, que é formar recursos humanos de qualidade, né? Claro, fazer as pesquisas e dar os resultados das pesquisas para que eles revertam em políticas públicas, que mudanças sociais importantes, isso é também muito satisfatório, mas eu acho que o mais satisfatório mesmo é quando você vê, né, a trajetória dos seus egressos, atingindo os seus objetivos, terminando em todos os níveis, né, desde a graduação, o mestrado, o doutorado, e seguindo os seus próprios caminhos, né?